alegrar nessa manhã, porque é real o poder de Deus, amém? Vira para o irmão que está aí do seu lado e fala, é real. É real. É real. O poder de Deus é real. Aleluia. Quantos trouxeram a Bíblia? Levante a sua Bíblia bem alto. Glória a Deus, nós precisamos da palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Vamos ler muitos versículos da Bíblia hoje. Por isso, repita comigo. Faça essa declaração juntamente comigo, dizendo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo
Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, muito mais do que palavras, esse é o desejo do nosso coração. O de sermos tocados e transformados pela palavra do Senhor. Aplica a Tua palavra nos nossos corações essa manhã. Que os nossos ouvidos, sim, estejam abertos. Que o nosso coração, sim, esteja atento à voz do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Ela é poderosa para quebrar até mesmo os cedros do Líbano. A Tua voz é poderosa para dar cria às corças. A Tua voz é poderosa para abrir os mares. E sabemos, ela é poderosa para transformar os nossos corações, as nossas histórias. Fala conosco, ó Deus. Que a Tua boa mão esteja sobre nós nessa manhã, conduzindo-nos no entendimento da Tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem falado conosco nessa manhã. Te agradecemos o privilégio de estarmos aqui. E te agradecemos por esse momento de leitura e meditação e reflexão na palavra do Senhor. Queremos a Tua palavra, ansiamos por ela. Abençoa-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. E hoje também, enquanto os irmãos se assentam, temos o nosso livro de número 209, a série de mensagens. Há 209 semanas temos lançado o nosso livro, e o dessa semana é Creia que a sua bênção vai chegar. Diga para o seu irmão, creia, a sua bênção vai chegar. Glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nessa manhã, se Deus quiser, caminharemos pelo livro de Atos. O livro de Atos é o livro da igreja, o livro que fala sobre a igreja, que conta a história da igreja. E, portanto, é um livro referência para nós que somos igreja, que pensamos igreja, que queremos saber qual é o propósito de sermos igreja. Por quê? Qual é a razão de ser da igreja? Por que a igreja existe? Por que o Senhor Jesus nos salvou? Por que Ele mudou o nosso coração? E por que mudando o nosso coração, Ele não nos levou para o céu imediatamente? Será que o propósito de sermos salvos é única e exclusivamente o de irmos para o céu? Será que o propósito de termos a vida transformada é tão somente o de irmos para Nova Jerusalém? Se assim fosse, por que razão então o Senhor não nos leva para o céu naquele momento em que primeiramente confiamos nele? Por que Ele não nos leva para a glória quando dizemos, sim Senhor, entra no meu coração? Por que simplesmente não fechamos os nossos olhos ao aceitarmos Jesus e abrimos os nossos olhos na glória? Porque ainda estamos aqui, porque ainda vivemos nessa terra, porque ainda não fomos para os céus. Por quê? O livro de Atos nos traz a resposta. Ele nos faz saber, o Senhor Deus nos faz saber através da história de vida da primeira igreja, por que a igreja existe na terra, por que estamos nesse mundo, por que ainda vivemos como peregrinos e forasteiros aqui, por quê? Por quê? O livro de Atos nos mostra mostrando como foi a vida da igreja no início, nos mostra mostrando como os irmãos e irmãs caminharam no início, quando tudo começou, qual era a ênfase deles, qual era o propósito de vida deles, qual era a razão deles existirem. O livro de Atos nos mostra e nos faz saber que existe uma razão e propósito para a existência da igreja, existe uma única razão porque nós estamos aqui, uma única razão. Você sabe qual é? Uma única razão. Essa razão é simples, é de proclamarmos o nome de Jesus.
Estamos aqui para anunciarmos o Evangelho. Estamos aqui para fazer o nome de Jesus conhecido. Estamos aqui para dizermos para as pessoas que Jesus Cristo é Rei. Estamos aqui para falarmos de Jesus para os outros, para proclamarmos o Evangelho para os outros. Existimos sim para a glória de Deus e glorificamos a Deus quando tornamos Deus conhecido. Glorificamos a Deus quando dizemos para as outras pessoas que Deus existe, Deus ama e que Deus morreu em Jesus na cruz do Calvário por elas. Glorificamos a Deus quando vemos as pessoas presas nas garras de Satanás, presas pelo pecado, presas pelas ilusões do mundo, quando dizemos para essas pessoas que Jesus, e só Ele pode libertá-las, que Jesus, e só Ele pode transformá-las, que Jesus, e só Ele pode levá-las a um relacionamento com o Pai. Essa é a razão de sermos igreja. É assim que glorificamos a Deus, é assim que bendizemos o nome do Senhor, e é por isso que estamos nesse mundo. Estamos nesse mundo única e exclusivamente para trazermos glória ao nome do Senhor, proclamando o Evangelho, falando de Jesus para os outros. É por isso que estamos aqui. E o livro de Atos nos fala sobre isso, do início ao fim, da primeira página até a última página. A ênfase do livro de Atos é essa. Ele mostra, quando lemos a história da igreja, nós lemos que em todas as atividades, em todas as intervenções sobrenaturais de Deus, em todas as manifestações de anjos, quando anjos apareceram, em todos os milagres que surgiram e que aconteceram, em todos os momentos de oração, tudo na vida da igreja, na experiência da igreja, desembocou, culminou, resultou na proclamação do Evangelho. Tudo gira em torno do Evangelho anunciado ao perdido, anunciado ao pecador, anunciado àqueles que estão perto e estão longe, tudo. Quando no livro de Atos nós lemos sobre a ação do Espírito Santo, e nós vamos ver isso, nós vamos perceber que em todo tempo o Espírito Santo age na igreja com um propósito apenas. Sabe qual é? De tornar o nome de Jesus conhecido. Olha só no versículo 8 do capítulo 1. Quando Jesus fala sobre essa relação do Espírito Santo e a proclamação do Evangelho, a relação entre o Espírito Santo e o Evangelho, e o anúncio do Evangelho. Jesus está subindo aos céus. Ele reuniu os seus discípulos. Enquanto Jesus está subindo para a glória, e Ele está falando com os discípulos, e Ele falando com os discípulos, e vai subindo. E as últimas palavras de Jesus aos discípulos foram essas: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para que precisamos do Espírito Santo? Para que o Espírito Santo se manifesta na igreja? Para que o Espírito Santo é dado à igreja, a mim e a você? Para quê? Para quê? E Jesus continua: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas. O Espírito Santo é dado a nós, igreja do Senhor, a mim e a você, quando confiamos em Jesus e confessamos Jesus, com uma única razão: a de proclamarmos Jesus, de anunciarmos Jesus ao outro, de fazermos o nome de Jesus conhecido às pessoas. Portanto, o Espírito Santo não nos é dado, primeiramente, para sentirmos um arrepio. Um arrepio, quando às vezes sentimos, é tão gostoso, né? O Senhor está aqui, glória! Mas não é para isso. O Espírito Santo nos é dado não para que tenhamos palavras de conhecimento, ou palavras de sabedoria para trazer para os outros, ou para realizarmos curas, ou para falarmos em outras línguas. Não! Ainda que tudo isso nos é dado pelo Espírito Santo, a razão primeira, porque nós recebemos todos esses dons, todas essas capacitações, é uma só: a de sermos testemunhas de Jesus. Não é simplesmente para sentirmos um arrepio, não é apenas para dançarmos, não é apenas para nos alegrarmos, mas sim para que em todas essas coisas nós sejamos habilitados para falar de Jesus para os outros. A igreja existe para falar de Jesus. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, o que aconteceu? Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ali estavam os irmãos todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados os discípulos de Jesus, a igreja do Senhor.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Para quê? Para que eles receberam essas outras línguas? Foram cheios do Espírito Santo. Qual que é o propósito final do sermos cheios do Espírito Santo? Versículo 11. Então, os partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, versículo Judéia, Capadócia, Ponte, Ásia, 10, da Frígia, gente da Panfilha, gente do Egito. Versículo 10 ainda, gente das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, agora no 11, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, o quê? As grandezas de Deus. Eles receberam o Espírito Santo, foram tornados cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, sabe para quê? Para poderem falar de Jesus às pessoas. E havia gente do mundo todo em Jerusalém, gente de diversas regiões do mundo em Jerusalém, cada qual com a sua própria língua. E naquela ocasião o Espírito Santo veio sobre a igreja para habilitar a igreja a falar de Jesus, das grandezas de Deus para o povo que estava ali na língua do próprio povo. O Espírito Santo é dado à igreja para que a igreja fale de Jesus. E Pedro mostra isso. Ainda no capítulo 2, as pessoas pararam para ver aquilo ali, impressionadas, gente falando em outras línguas, nós nunca vimos isso. Outros disseram, eles estão bêbados, beberam demais. Aí Pedro se levanta, no meio do povo, e diz para aqueles irmãos, versículo 15 do capítulo 2, esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia é 9 horas da manhã. Vocês estão loucos? Eles não estão bêbados, 9 horas da manhã, o que é isso? Eles não estão bêbados não. O que está acontecendo com eles? Essa manifestação toda que vocês estão vendo, esse mover todo que vocês estão vendo, é por uma razão, algo aconteceu. O que ocorre, Pedro continua dizendo, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando o Espírito é derramado sobre toda a carne, o que acontece? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Versículo 18, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. O propósito é que o Espírito seja derramado para que as pessoas possam abrir a boca e falar das coisas de Deus, profetizar, sonhar, ter visões de Deus e contar para os outros, olha, eu tive uma visão de Deus, Deus falou comigo, eu tive um sonho de Deus. É exatamente isso que está acontecendo no mundo muçulmano. Você sabia disso? Jesus está aparecendo para as pessoas em sonhos, Jesus está aparecendo para as pessoas em visões, lá no Irã, lá na Arábia Saudita, Jesus está aparecendo. Lá no Egito, Jesus está aparecendo. As pessoas estão sonhando com Jesus. As pessoas estão tendo visões com Jesus. Pessoas têm profetizado no nome do Senhor. As pessoas têm aberto as suas bocas para falar de Jesus. O Espírito Santo tem vindo e tem capacitado as pessoas a falarem, a tornarem público aquilo que elas estão experimentando. Para quê? Para quê? Para quê? Versículo 21. Para que o nome do Senhor seja conhecido. Porque acontecerá que todo aquele que conhecer o Senhor, ouvir o nome do Senhor, portanto vai invocar o Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O propósito do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja é o da proclamação, é o de profetizarmos, é o de abrirmos a nossa boca, de recebermos sonhos e visões de Deus, não para ficarmos nos deleitando, uau, que sonho legal, que visão joia, uau, que coisa maravilhosa, não. Mas sim, para ao termos os sonhos e as visões do Senhor e profetizarmos, tornemos o nome do Senhor conhecido, proclamemos o nome do Senhor, falemos para as pessoas que o Senhor vive, o Senhor reina, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele ama, Ele deseja transformar a vida dos outros. E aí os discípulos começaram a pregar o Evangelho, e aí trouxeram uma turbulência lá na igreja, porque a gente se converteu e as autoridades do povo de Israel ficaram chateadíssimas. Como é que eles estão falando no nome de Jesus? Prenderam os discípulos, foram presos, capítulo 4 de Atos.
eles foram presos. Versículo 3, 4, 3, prenderam os discípulos, recolheram os discípulos no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. E aí no dia seguinte, versículo 5, eles reuniram os discípulos, reuniram-se em Jerusalém, chamaram os discípulos e começaram a arguí-los. Versículo 7, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Lá estava Pedro e João, haviam feito um milagre, um paralítico na porta do templo havia sido curado. Pedro e João começaram a falar de Jesus, e as pessoas se converteram. Pedro e João foram presos. E agora, diante das autoridades, eles precisam explicar o que aconteceu. E quando Pedro e João são colocados diante das autoridades, o que aconteceu? Versículo 8. O que aconteceu? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse a autoridades do povo e anciãos: visto que somos interrogados por causa do benefício feito a um homem enfermo. Versículo 9, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual é assim, essa pedra se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O Espírito Santo veio sobre Pedro, não por outra razão, senão para capacitar Pedro a pregar o Evangelho, a anunciar Jesus, a dizer para as pessoas: Jesus Cristo reina, Ele está vivo, Ele é que curou esse homem. É por isso que o Espírito Santo é dado à igreja, e a igreja de Atos entendia isso. A igreja entendia que o Espírito Santo é dado por uma única razão: capacitar as pessoas a pregarem. E Pedro e João saíram daquele lugar, debaixo de tantas ameaças, e aí eles reuniram a igreja, versículo 23 do capítulo 4, e eles reuniram a igreja e fizeram uma oração. Versículo 31, tendo orado, 4:31, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e o que aconteceu? Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? E com intrepidez anunciavam o quê? A igreja sabia disso. O Espírito Santo é dado com uma única razão: para nos capacitar, para nos habilitar a pregar o Evangelho. Nós recebemos o Espírito Santo não para sentir algo gostoso em nós. Nós recebemos o Espírito Santo não para recebermos os dons e talentos e capacitações. Não. Muito mais do que isso. É para pregarmos o Evangelho, anunciarmos Jesus com intrepidez, com ousadia, com graça, com poder. Em todos os momentos, em todas as situações. E eles começaram a pregar o Evangelho, continuaram pregando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Aí no meio deles, da igreja, se levantou um homem chamado Estevão. Diz a palavra de Deus que Estevão, versículo 5 do capítulo 6. Estevão, lá na parte B, Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6:5, parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8 do capítulo 6, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. Versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Cheio do Espírito Santo, Estevão está proclamando o Evangelho. E no capítulo 7 temos a pregação de Estevão, e o povo ficou com raiva, e decidiu apedrejar Estevão, e ali mesmo em face da morte, versículo 55 do capítulo 7, mesmo em face da morte, Estevão, Atos 7:55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, viu Jesus que estava à sua direita, e ele disse, aqui ele faz uma outra proclamação do Evangelho: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele abriu a boca cheia do Espírito Santo para dizer para as pessoas: esse sobre quem eu estou falando, ele está em pé à direita de Deus, ele está vivo, ele reina. O Espírito Santo nos capacita a proclamar o Evangelho. E todo o livro de Atos, do início ao fim, quando fala sobre o Espírito Santo,
ele associa o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo à pregação do Evangelho. Se o Espírito Santo está agindo, a pregação do Evangelho acontece. Se o Espírito Santo de Deus está operando, a pregação do Evangelho acontece. E a pessoa recebeu o Espírito Santo, então ela prega o Evangelho, a tempo, fora de tempo, em todo tempo, em qualquer lugar, estando presa, estando livre, na rua, em casa, ela prega o Evangelho. O Espírito Santo foi dado para isso. Nós o recebemos para isso, para sermos testemunhas de Deus em Jerusalém, Judeia, Samaria, em qualquer lugar. Não é para rirmos simplesmente, podemos rir, podemos dançar, podemos profetizar, podemos ter visões. O Senhor nos dá tudo isso com um único propósito: que sejam meios para fazermos o nome de Jesus conhecido. Não tem como. Se o Espírito Santo está na igreja, necessariamente a igreja prega. Se o Espírito Santo está na nossa casa, necessariamente nós pregamos. Se o Espírito Santo está em nós, não tem como ficarmos calados. Não há como deixar de falar com os outros aquilo que vimos e ouvimos. Não há como nos calarmos diante daquilo que Deus tem feito em nós. O Espírito Santo move em nós e nos leva a pregar, nos leva a testemunhar, nos leva a compartilhar das grandezas de Deus. Não tem como, é como que queima dentro de nós, é como que move o nosso coração, e a gente fica coçando. Deus, me dá uma oportunidade para falar de Jesus com essa pessoa. Como que eu vou fazer? Me dá uma brecha, me dá um caminho. Começa a falar de futebol, e você fala: puxa vida, futebol, eu gosto tanto de futebol, eu sou torcedor do time tal, que legal. E você sabia? Que coisa linda. E tem umas pessoas que jogam futebol e que elas conhecem Deus. Sabe, o Kaká, ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Olha, você sabia que ele ama Jesus? E aí vocês acham a porta para pregar e falar de Jesus. Puxa vida, você está lá comprando um terreno, alguém está vendendo um terreno para você, e você está ali cheio do Espírito Santo, a pessoa está querendo vender um terreno, e você diz: olha que coisa maravilhosa, puxa, muito jóia esse terreno. Mas você sabia que a Bíblia fala que nós vamos morar lá no céu? Jesus está construindo uma casa para nós lá no céu. Você sabia disso? A pessoa está queimando dentro dela, e tudo vira oportunidade de testemunhar, de falar de Jesus, de apontar para Deus, em todo tempo, em qualquer tempo. E se passarmos os nossos olhos em todo o livro de Atos, nós vamos perceber que sempre o Espírito Santo está associado à pregação do Evangelho. Quando o Espírito Santo está agindo na igreja, a igreja está pregando o Evangelho. Quando o Espírito Santo está atuando na vida de uma pessoa, vem sobre alguém, essa pessoa começa a pregar o Evangelho. Não tem como. Isso é marca da ação do Espírito Santo na vida de alguém, de uma casa, de uma igreja, a pregação do Evangelho. Tornar o nome de Jesus conhecido, usando todos os meios, todas as maneiras, todos os recursos, toda a criatividade. É por isso que existimos, é por isso que estamos aqui, para fazermos o nome de Jesus conhecido. Não, eu acho que nós estamos aqui apenas para orar. Vamos ficar orando para que a glória de Deus venha. Sim, a igreja de Atos orava, e orava muito. Mas a oração no livro de Atos está também sempre associada à pregação do Evangelho. Onde nós vemos a igreja orando, alguém orando, nós vemos essa pessoa recebendo poder e graça para pregar o Evangelho. Olha aqui no capítulo 1, versículo 14. Assim, as pessoas estavam orando. Todos esses, a igreja, os irmãos e as irmãs, os discípulos de Jesus, os crentes no Senhor Jesus daquele tempo, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, estavam orando. E aí o que aconteceu? Versículo 21 e 22, eles estavam orando, aí Pedro se levanta no meio da igreja, versículo 15 diz: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: olha, a igreja estava orando. E quando a igreja está orando, Deus começa a agir. E a ação de Deus na igreja tem um propósito, sabe qual é? Chamar a igreja à pregação do Evangelho. A igreja estava orando, Pedro se levantou no meio da assembleia dos irmãos, e ele disse o seguinte: olha, meus irmãos, Judas era contado entre nós, e como diz a Escritura, ele se perdeu, ele comprou um campo, ele morreu, a casa dele deve ficar deserta, não deve haver nela alguém que nela habite. Versículo 20, tome outro o seu encargo. Assim Pedro está dizendo, a igreja está orando, e Pedro é levado a tomar a frente da igreja para contar uma história, no meio daquele ambiente de oração. E qual é o final dessa história que Pedro começa a contar? Versículo 21, é necessário, pois,
que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós Jesus foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Eles estão orando e no final da oração, gente, alguém tem que ocupar o lugar aqui do Judas que morreu, porque nós precisamos pregar Jesus, anunciar Jesus, proclamar a ressurreição de Jesus. Naquele ambiente de oração, alguém se levantou e disse: puxa vida, agora alguém toma o encargo de Judas. Para quê? Para continuar pregando, ser testemunha conosco da ressurreição de Jesus. Essa mesma igreja estava orando lá no Pentecostes, todos juntos. Já lemos esse texto, Atos capítulo 2, de 1 a 4. A igreja estava junta, a igreja estava orando. O Espírito Santo veio sobre a igreja. Para quê? Para que a igreja cheia do Espírito Santo, naquele ambiente de oração, permanecesse fechada nela mesma? Não, mas para que a igreja saísse e começasse a pregar o Evangelho, a anunciar Jesus. Capítulo 2, versículos 42 em diante. Esse aqui é um texto que fala sobre a vida da igreja lá no início. É um texto que, imagino, muitos de nós conhecemos. E também nos fala de que a oração nos mostra que o ambiente de oração necessariamente nos leva à pregação do Evangelho. Olha só, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, batiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Por quê? Porque no templo e de casa em casa, essa igreja que ora e que clama ao Senhor e que perseverava nas orações, diariamente ia no templo. Por quê? Porque o templo de Jerusalém era para aqueles primeiros irmãos o primeiro campo missionário deles. Eles iam no templo porque ali no templo estavam os judeus que clamavam pela revelação do Messias, que clamavam pela vinda do filho de Davi. Então eles iam no templo para começar a dizer para aquelas pessoas: aquele Messias que vocês estão esperando, ele já veio, é Jesus de Nazaré, ele andou entre nós, ele fez milagres, as nossas autoridades crucificaram ele, mas ele não pôde permanecer morto, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, ele está sentado à direita de Deus. Eles andavam pelo templo, era campo missionário deles, diariamente eles estavam ali anunciando Jesus, proclamando Jesus. E tudo isso acontecia, essa convicção de que eles precisavam pregar Jesus, acontecia no meio desse ambiente de oração. Capítulo 4, nós já lemos esse texto. A igreja estava sendo perseguida e a igreja orou. E qual foi a oração da igreja? Versículo 24. Ouvindo isso, 4:24, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, e continuaram a oração, se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Levantaram-se Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Estão orando. Para quê? Agora, Senhor, agora, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fiquem livres dessas ameaças e que sejam protegidos dessas ameaças. É isso que eles falaram? Deus nos livra disso, está complicado. Não, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto o Senhor estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A oração
sempre resulta na proclamação. Se uma pessoa está orando, está buscando a Deus em oração, não tem como o coração dela permanecer imóvel, não tem como o coração dela permanecer insensível à necessidade do outro, não tem como ela não queimar dentro dela querendo, eu preciso pregar, me dá coragem para pregar, me dá ousadia para anunciar, me dá intrepidez para falar de Jesus para as pessoas. Se a pessoa tem orado, tem buscado o Senhor em oração, necessariamente a resposta dessa pessoa, o coração dessa pessoa vai levá-la a querer proclamar o Evangelho. Não tem como a pessoa estar orando e não estar querendo pregar e não estar pregando. A oração nos leva a testemunhar Jesus, nos leva a querer falar de Jesus. Então, onde há muita oração, há muito desejo de falar de Jesus. Onde há pouca oração, há pouco desejo de falar de Jesus. Onde há nenhuma oração, há nenhum desejo de falar de Jesus. Se a pessoa está orando, lemos aqui em Atos esse testemunho, se a pessoa está orando, vivendo essa vida de oração com o Senhor, ela não quer outra coisa senão fazer o nome do Senhor a quem ela ama conhecido. Se ela ama o Senhor, ela mostra esse amor ao Senhor nas orações, no relacionamento com Deus. Não tem como ela não amar aqueles a quem Deus ama. Não tem como amar a Deus e não amar aqueles a quem Deus ama. Não há como amar a Deus e não amar aqueles por quem Deus entregou a própria vida, entregou o Filho dele. Não tem como. Se existe oração, se existe busca de Deus, se existe anseio por Deus, existe desejo de falar de Jesus, de anunciar o Evangelho, de dizer para as pessoas, Deus pode mudar a sua vida e a sua história. Ele mudou a minha vida e a minha história. Deus deseja ter um relacionamento com você. Eu tenho experimentado esse relacionamento. Não há como o coração permanecer parado. Uma casa que ora, uma família que tem buscado o Senhor em oração, não tem como essa família permanecer assim no mais ou menos. Vou pregar, não sei, talvez, será? Não tem como. A pessoa, ela quer pregar, ela quer anunciar, ela ama a Deus, ela começa a amar o perdido, ela começa a amar o pecador, ela sabe que Deus veio ao mundo, Jesus veio ao mundo por causa do perdido. Ela não tem como ficar sentada, ela não tem como cruzar os braços naquele ambiente de oração pensando, eu vou ficar no monte, eu vou ficar no monte. Não tem como. E quando a pessoa começa a dizer, eu vou ficar no monte, Jesus chega para a pessoa e diz assim, olha, vão descer do monte, está na hora de descer. Eu sei que está muito bom aí, eu sei que você quer ficar no monte, você quer ficar aí na glória, mas o nosso chamado é lá para baixo. Temos que pregar o Evangelho. Tem gente precisando ser liberta, tem gente precisando ser transformada. A experiência do monte nos leva a descer o monte para pregar o Evangelho. É o Senhor que nos chama. Ainda que queiramos ficar no monte, ainda que o monte esteja gostoso, não tem jeito, o Senhor vai nos cutucar e dizer, agora desce. Ainda que o nosso coração queira ficar dizendo, Senhor, aqui está melhor, o Senhor nos chama a atenção, vamos descer. Tem um homem que está lá embaixo no monte, o filho dele está preso por Satanás há muitos anos. Nós temos que descer. A experiência da oração no monte nos leva, e o Senhor nos leva através dessa experiência da oração no monte, a entender que precisamos descer e pregar o Evangelho. Não tem como ficarmos no monte, e se ficarmos no monte, não ficaremos com o Senhor, porque o Senhor já desceu para ver o que está acontecendo lá embaixo do monte, para libertar o que está preso por Satanás. Ele está descendo, Ele está indo. A oração nos leva a essa consciência, nos leva a essa percepção de que temos que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Não tem como. A igreja estava reunida, Atos capítulo 13. Atos 13, a igreja estava reunida em Antioquia. Atos 13, versículo 1. Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separar-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja estava orando, reunida orando, buscando Deus. O Espírito Santo veio. O que o Espírito Santo falou? Maravilha, continuem aí em cima do monte, maravilhoso, experimentando a glória. Foi isso? Foi isso que o Espírito Santo falou naquele ambiente de oração? Sim ou não? Não.
Aquele ambiente de oração moveu o coração daqueles irmãos para que eles descessem, para que eles saíssem das quatro paredes e fossem pregar o evangelho em todo mundo. Não há como estarmos imersos em oração e não termos desejo da pregação. Não há como estarmos envolvidos na oração e não termos o desejo da proclamação. A oração e a proclamação andam juntas. A experiência do alto do monte nos leva a perceber que precisamos descer ao monte para pegar o perdido, pregar o evangelho para ele. A oração nos leva à proclamação. Paulo e Silas estavam presos, saíram para viajar, Paulo e Barnabé, depois voltaram da primeira viagem. Paulo fez uma segunda viagem missionária, agora com Silas, capítulo 16 de Atos. Nós conhecemos essa história. Eles estavam indo para um lugar de oração. Atos 16, versículo 13. Paulo e Silas saíram para orar. No sábado, Lucas está dizendo, né? Lucas, companheiro de Paulo e Silas nessa viagem. No sábado, nós saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de quê? De oração. Então eles foram lá para orar. E aí eles se assentaram, e eles dizem, e assentando-nos, ficamos orando e esquecemos as mulheres que estavam ali do lado. Foi isso? Não. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E naquele mesmo momento, naquela hora de oração e proclamação, aquela mulher foi batizada, ela e toda a casa dela. E ela, depois de batizada, ela e toda a sua casa, ela nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Oração e proclamação. Eles foram para orar, mas o coração daquela pessoa que ora fica inflamado por Deus. Não há como eu ficar parado, não há como eu ficar só orando. Eu amo o que o Senhor ama, então tem umas mulheres aqui, eu estou orando, mas tem umas mulheres, Senhor, não tem como eu ficar só orando, eu preciso proclamar, é orar e proclamar, oração e proclamação. Não tem como andar essas duas coisas separadas. E eles pregaram para aquela mulher, ela se converteu, e aí nessa mesma cidade de Filipos, você conhece a história, você conhece. Eles saíram, indo para o lugar de oração, versículo 16, uma jovem possessa de espírito adivinhador começou a perseguir Paulo e Silas. E aí Paulo libertou aquela mulher daquele espírito maligno, e aí o povo da cidade ficou com raiva de Paulo, prenderam Paulo, julgaram no cárcere. E aí, o que Paulo estava fazendo lá no cárcere? Ele e Silas, por volta da meia-noite, orando. Versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi-lhe batizado e todos os seus. A oração, o louvor e a proclamação, não tem como a oração estar dissociada, separada da proclamação. Se a pessoa ora, se ela busca a Deus, ela percebe em Deus as oportunidades para falar de Jesus. Seja na prisão, seja marcado por açoites, seja machucado, não importa se ela está carregada de oração, ela não tem outro desejo no coração, senão amar aqueles que o Senhor ama e de pregar o evangelho aos perdidos. Não tem como, não tem como. E o livro de Atos nos fala sobre isso. O Espírito Santo age na igreja para que a igreja pregue. A igreja ora para que a igreja pregue. E Deus age na igreja sobrenaturalmente. Deus realiza milagres na igreja, coisas sobrenaturais. Para quê? Para quê? Para que a igreja pregue. Atos 3. Pedro e João estavam indo ao templo.
Tem até uma música que os irmãos devem conhecer. Aquela, Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Quando viram um aleijado pedindo esmolas de qualquer valor. Vocês conhecem essa música? Não? Pois é, uma música joia. Enfim, essa música conta a história do Pedro e do João indo ao templo, viram um aleijado. O que aconteceu? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele paralítico, diz o texto, diz a palavra de Deus, diz assim, Pedro, versículo 6 do capítulo 3, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, cantando e dizendo, Deus fez, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Assim ele entrou no templo. Ação sobrenatural de Deus, Deus agindo na igreja, Deus operando na igreja. Para quê? Para que Deus operou na igreja? Por que houve milagre? Por que o paralítico andou? Para a igreja ficar assim dizendo, ele andou, puxa que legal, uau, meu Deus, o Senhor é poderoso, que coisa linda, vamos aqui fazer uma festa entre a gente, para a gente contar entre a gente o que Deus fez. Não, Deus age sobrenaturalmente na igreja, para criar oportunidades para que o evangelho seja pregado em todos os lugares. Pedro aproveitou a oportunidade, o paralítico estava com ele, todo mundo olhando o paralítico. É como aquele cara que foi lá para o centro da cidade dessa vasta e ficou lá pulando. Deus, traz as pessoas, eu quero pregar, eu quero proclamar. Deus agiu sobrenaturalmente, o paralítico foi curado, todo mundo conhecia ele, e ele se agarrou a Pedro e João. Então onde estava Pedro e João andando, o paralítico estava atrás pulando e saltando. Deus me curou, Deus me curou. O que você acha que aconteceu? O povo ajuntou, as pessoas vieram para saber o que estava acontecendo. Pedro, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de oração, vida de oração, ele viu Deus fazendo isso, e que foi que Pedro fez? Pregou o evangelho, anunciou Jesus, disse para aquelas pessoas, Jesus, aquele profeta que Moisés falou, pois ele é o profeta, Jesus é ele, e todos os profetas, disse Pedro, versículo 24 de Atos 3, todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias, sim, tendo Deus ressuscitado, versículo 26, o seu servo enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Deus percebeu, a ação sobrenatural de Deus tem uma razão, não é encher o ego de Pedro, não tem nada a ver com o ego de Pedro, não tem nada a ver com a pessoa de Pedro, não tem nada a ver com Pedro e João, não tem nada a ver. Pedro diz assim, versículo 12 de Atos 3, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Não somos nós. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Versículo 16, pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. A ação sobrenatural de Deus tem um propósito apenas: abrir portas para a pregação do evangelho. Por que Deus age sobrenaturalmente na igreja? Por que Deus age sobrenaturalmente na minha vida e na sua vida? Por que Deus faz coisas maravilhosas na minha vida e na sua vida? Para quê? Para a gente achar que a gente é bom? Para a gente achar que a gente merece? Para a gente achar que... Não, absolutamente. Ele faz isso por graça, única e exclusivamente, para que isso seja um pretexto para anunciarmos Jesus e dizermos, foi Ele que fez, foi Ele que realizou, Ele me tirou desse lugar, Ele mudou a minha história, Ele enviou a provisão para mim. Quando eu estava perdido, ninguém gostava, todo mundo virava as costas para mim. O Senhor levantou pessoas e me tirou desse lugar. Bendito seja o nome do Senhor. É para testemunho, é para anúncio do evangelho, não é por outra razão.
Algumas pessoas parecem que vão enchendo a caderneta dos milagres que experimentaram de Deus. Ah, mas Deus me curou disso, Deus fez isso. E elas vão enchendo o caderno dos milagres de Deus. Mas não é para encher caderno, não é para ficar dentro de um livro, é para ficar na nossa vida, para sermos essas cartas vivas anunciando o que Deus fez. É para isso. É por isso que Deus opera em nós. É por isso que Deus faz milagres na nossa vida, para que abramos a nossa boca para anunciar Jesus Cristo. Ele fez, Ele reina, Ele é o autor da vida. As ações sobrenaturais de Deus na nossa vida, na igreja, tem uma razão: a proclamação do Evangelho. Aí os apóstolos foram presos, e aí sabe o que aconteceu? Um anjo foi lá na prisão. Olha, capítulo 5, versículo 17 a 21. Os apóstolos foram presos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos, recolheram eles à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Eles haviam sido presos no templo, por ensinarem no templo. Aí o anjo do Senhor tirou eles da prisão. Ato sobrenatural de Deus, para dizer para eles: agora fujam para os montes, porque estão te perseguindo? Não, agora voltem para aquele lugar onde eles prenderam vocês e continuem a anunciar o que Deus fez por vocês, para que eles saibam que Deus tira até mesmo da prisão, para que a pessoa proclame o nome bendito do Senhor. Os atos sobrenaturais de Deus têm um propósito: levar-nos a pregar o Evangelho, a proclamar o Evangelho. Paulo teve uma visão lá em Corinto, capítulo 18 de Atos. Atos 18, 9. E aí vamos passeando pelo livro de Atos, percebendo a razão de ser da igreja. Por que a igreja existe? Por que eu e você estamos aqui? Por que Jesus mudou a nossa história? Por que recebemos o Espírito Santo? Por que nós somos chamados a orar? Por que Deus intervém sobrenaturalmente na nossa vida? Por quê? Para quê? Para quê? Para pregarmos o Evangelho. Estava Paulo em Corinto, situação difícil em Corinto. Aí Paulo tem uma visão. Teve Paulo durante a noite, Atos 18, 9, uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Prega. Jesus aparece para quê? Para chamar a pessoa para pregar, não é para mostrar para ela onde tem um tesouro, para ela ficar rica onde tem um poço de petróleo. Não. Jesus aparece com um propósito: dizer para a pessoa: prega, anuncia. As ações sobrenaturais de Deus têm esse propósito: chamar-nos, sacudir-nos para pregarmos o Evangelho. E é tão somente quando pregamos o Evangelho, e quando estamos envolvidos em obedecer ao Senhor, em cumprir o propósito pelo qual existimos, pelo qual fomos salvos, somente aí, por causa disso, é que Satanás se levanta contra a igreja. Se uma igreja não tem pregado o Evangelho, não tem anunciado Jesus, ou se uma pessoa está assim só no alto do monte, ela não vai se encontrar com o endemoniado lá debaixo do monte. Ela não vai encontrar oposição de Satanás na vida dela. Não, se ela está lá no alto do monte, Satanás está aí, pode ficar aí, que você não tem problema, você está aí, ó. Deus mandou você pregar, mas você está aí orando, maravilha, fica orando. Mas quando a igreja decide pregar o Evangelho, ela vai encontrar a oposição de Satanás. E o livro de Atos nos fala sobre isso. Satanás se levantou contra a igreja, não quando a igreja estava cheia do Espírito Santo, não quando a igreja estava orando, não quando havia o sobrenatural de Deus na igreja, não. Satanás se levantou contra a igreja quando a igreja começou a pregar o Evangelho. Porque Satanás sabe que a única maneira de pessoas serem arrancadas das garras do inferno, do pecado do mundo, é através da pregação do nome de Jesus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe. Então, quando os apóstolos começaram a pregar, enquanto eles estavam lá no segundo andar da casa, o Espírito Santo veio sobre eles. Enquanto eles estavam ali, beleza, não tinha problema nenhum. Mas quando eles saíram das quatro paredes,
quando eles começaram a falar de Jesus. Aí eles foram presos. 4:13 nos fala dessa prisão deles. E aí eles ameaçaram os irmãos, chamando-os, versículo 17, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los, para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, versículo 18, Atos 4:18, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. É Satanás dizendo, cala a boca, se você ficar quietinho na sua, beleza, você vive. Agora se você começar a falar de Jesus, você mexe comigo. Se você mexer comigo, eu ameaço você. Atos capítulo 5, 40 e 41, esses discípulos aqui cheios de Deus, como que a pessoa cheia do Espírito Santo não prega? Como que a pessoa vivendo esse ambiente de oração não prega? Não tem jeito, ela prega. Como que a pessoa que vê os atos sobrenaturais de Deus não prega? Ela prega. E os apóstolos continuaram pregando. Satanás tentou barrá-los mais uma vez. 40 e 41, chamando os apóstolos, agora não só ameaçaram, essa é a estratégia de Satanás. Se a pessoa está pregando, a primeira estratégia de Satanás é ameaçar. Olha, se você continuar falando, vai acontecer um negócio com você. Aí se a pessoa para, Satanás para. Satanás, o inimigo de Deus. Aquele que quer ver a vida das pessoas destruída. Aquele que amarra as pessoas para deixar as pessoas debaixo de condenação, no inferno. Ele faz isso. Porque ele sabe que a única palavra que pode trazer vida ao ser humano é a palavra de Deus quando ela é pregada. Quando ela é anunciada, quando ela é proclamada. E a primeira estratégia dele é dizer para a pessoa, não prega não, senão você morre. A segunda estratégia é, você continuou pregando, então você vai sofrer no seu físico. Agora os apóstolos agora não sofreram ameaça, chamando os apóstolos, 5:40, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Agora já é açoite, não é só ameaça, agora é açoite. E o maravilhoso é perceber que os apóstolos, eles se retiraram do sinédrio, não tristes porque apanharam, mas regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Mas aí a outra estratégia de Satanás, a última, bem, ameacei, você não parou de falar. Açoitei você, mexi em você, toquei você, você não parou de falar. A última estratégia de Satanás, então, é tirar a vida. Foi o que ele fez com Estevão. Estevão continuou falando, Estevão foi açoitado e ele morreu. Mas só que Satanás pode apedrejar pessoas para que elas morram, mas essas pessoas, ao morrerem, elas morrem como Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, Atos 7, 55. Estevão fitou os olhos no céu. Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão proclamando o Evangelho. Então Satanás usando aquelas pessoas usadas por Satanás, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, não quero ouvir essa proclamação, não, e unânimes arremeteram-se contra ele, e lançando-o fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, ele não morreu, ele adormeceu, para acordar na glória, diante do soberano Senhor a quem ele serviu por toda a vida. Sim, haverá oposição quando há pregação do Evangelho. Não haverá oposição enquanto as pessoas estiverem fazendo outras coisas, mas se há pregação do Evangelho, haverá oposição. Haverá oposição porque Satanás sabe que se há pregação do Evangelho, há menos vidas que vão permanecer sob a influência dele. Mais vidas vão ser arrancadas das garras dele. Mais vidas vão ser libertas, salvas e transformadas. Mais ele vai perder. Mas a igreja de Atos percebeu a missão. E mesmo diante das perseguições, das afrontas, ela continua avançando, sabendo que o Senhor Jesus havia prometido
que ele edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então a igreja começou em Jerusalém. Satanás tentou impedir a igreja de crescer em Jerusalém. E a igreja em Jerusalém, ao invés de diminuir, ela cresceu mais e se espalhou por Samaria e por toda a Judéia. Satanás tentou prender a igreja na Judéia, mas ele não conseguiu, porque Deus é infinitamente maior. E a igreja espalhou-se por toda Samaria e Judéia e chegou até os confins da terra, chegando até nós nos dias de hoje. Porque Deus é infinitamente maior. E um dos homens da igreja, um dos pais da igreja disse: olha, podem tentar nos matar, mas o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais matam os crentes, mais eles se multiplicam no mundo por causa do poder de Deus. Aí Deus agindo na igreja, e a igreja crescendo por causa do poder do Senhor. Como disse um pregador batista: ninguém detém, é obra santa, é obra santa, é Deus quem faz. E o livro de Atos termina assim. Ele começa com Jesus dizendo: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O livro de Atos começa chamando a igreja: proclame, pregue o evangelho, anuncie o evangelho. E como termina o livro de Atos? Você quer ver? Atos capítulo 28, versículo 30. Do início ao fim, do início ao fim, o livro de Atos enfatiza que o papel da igreja é um só: pregar o evangelho. Começou com o chamado de Jesus: pregue o evangelho, e terminou aqui, por 2 anos, diz a palavra de Deus. Permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, fazendo o quê? Pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Do início ao fim, o chamado da igreja é um só: pregue o evangelho, anuncie Jesus, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem jeito. Se o Espírito Santo está na igreja, há pregação. Se existe oração na igreja, há pregação. Se existem intervenções sobrenaturais de Deus na igreja, há pregação. Se Satanás tem tentado impedir a igreja, há mais pregação ainda. E esse é o primeiro ponto da nossa conclusão. Do início ao fim, o livro de Atos, que é o livro que fala sobre a igreja, nos mostra que o papel da igreja, a razão de ser da igreja, a razão de eu e você estarmos aqui nesse mundo, o fato de Deus nos ter deixado aqui tem um propósito. Qual é? O de pregarmos o evangelho, a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho. A nossa vida deve começar com pregação e deve terminar com pregação. Estevão começou pregando e nos últimos dias terminou pregando. Pregação, anúncio, anunciando às pessoas: Deus reina, Deus pode, Deus transforma, Deus quer fazer isso e Ele quer. Jesus veio ao mundo por causa disso. Deus prova o seu próprio amor para conosco, diz a palavra de Deus, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não apenas fala que nos ama, Ele demonstra o amor dEle por nós. Ele fez isso na cruz do Calvário. Pregação do evangelho. O segundo ponto que percebemos aqui, de conclusão, é que todas as atividades da igreja, todas as atividades dos crentes, seja a oração, seja a comunhão, seja o serviço aos outros, tudo isso deve focar e deve terminar na pregação do evangelho. Tudo que fazemos, tudo que realizamos, onde quer que estejamos, tudo deve focar na pregação de Jesus, no anúncio de Jesus. É por isso que existimos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, devemos proclamar sempre, em todo o tempo: somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Rei. É por isso que existem tantos ministérios aqui em Lagoinha. Seja salão de beleza, seja padaria, trabalho com adolescentes, crianças, idosos, moradores de rua, creche, escola e tudo mais, com uma única razão: meios para pregarmos o evangelho, para tornarmos o nome de Jesus conhecido, para que as pessoas saibam que o Senhor Jesus está vivo. Ele reina, Ele chama, Ele ama, Ele transforma. Os ministérios existem para isso, quaisquer que sejam eles. Os ministérios sociais. Os ministérios sociais existem não simplesmente para ajudar as pessoas nas necessidades, mas existem como meios e pontes, estratégias de Deus para dizer para as pessoas: muito mais do que esse pão que mata a sua fome agora, nós temos um pão para oferecer, o pão do céu, que vai saciar a sua fome eternamente. E esse pão é Jesus Cristo. Muito mais do que dar um copo de água que sacia a sede agora,
mas não sacia a sede da pessoa para amanhã. Nós temos para dizer para você que existe alguém, Jesus de Nazaré, que se você crer nele, do seu interior fluirá um rio de água viva, e se você beber da água que ele der, nunca mais terá sede eternamente. Esse é o chamado da igreja. Ela é dar o pão, sim, mas muito mais do que o pão da terra, o pão do céu. Muito mais do que a água da terra, mas a água de Deus, que é Jesus Cristo. Tudo existe para isso. Não é social pelo social, é social por causa do espiritual. As pessoas são eternas. De que adianta as pessoas terem a fome saciada agora, se não poderão, sem Cristo, ter a fome saciada eternamente? De que adianta? De que adianta ganhar a vida agora, o mundo inteiro agora, e perdê-la por toda a eternidade? De que adianta? De que adianta? E nessa marcha da igreja, anunciando o Evangelho, a igreja vai enfrentar a oposição de Satanás em todo o tempo. Vai enfrentar a oposição de Satanás. E quanto mais Satanás se opor à igreja, mais a igreja vai se multiplicar. Porque quanto mais a igreja se sente oprimida e cansada e exprimida, mais Deus age na igreja para mostrar para a igreja e para o mundo que o poder da igreja não é da igreja dela mesma, mas é de Deus dentro da igreja. Para que a igreja saiba que a glória dentro dela não lhe pertence a si mesma, por obra dela mesma, mas a glória da igreja é a obra de Deus nessa igreja. Quando a igreja se torna mais fraca, quando a igreja se torna mais exprimida, quando ela se percebe mais cansada, quando o crente percebe-se mais cansado, mais fraco, aí o poder de Deus vai se aperfeiçoando na vida desse crente. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que a glória em todo o tempo seja dada a Ele, que é digno de toda a glória. E por fim, é impossível haver salvação se não há proclamação. As pessoas jamais serão salvas, jamais serão arrancadas das garras do inferno, jamais serão transformadas, jamais serão mudadas, nunca experimentarão nova vida a não ser pela proclamação do Evangelho. Atos 4 diz assim, versículo 12: por que nós pregamos? Por quê? Por quê? Porque não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Havendo a proclamação, a salvação. Atos 6, 7. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém, porque crescia a palavra de Deus, porque crescia a pregação, em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Sem proclamação não há salvação. Sem pregação não há salvação. E a pregação, Deus nos chamou a nós mesmos a proclamar. Não há salvação sem pregação do Evangelho. Não há salvação sem proclamação de Jesus. Não há salvação, e é por isso que precisamos pregar. O mundo todo, as instituições, as ONGs, as empresas, tudo mais, podem ajudar as pessoas a saciarem a alma, podem ajudar as pessoas a preencherem as necessidades físicas, mas a igreja, a mim e a você foi dado o privilégio de anunciar Cristo, o único que pode saciar a fome e a sede eternamente. Ninguém mais pode fazer isso, as escolas não podem fazer isso, o governo não pode proclamar essa mensagem. Deus não deu esse privilégio ao governo, nem às escolas, nem às ONGs. Esse privilégio foi dado a mim e a você que somos igreja do Senhor. O privilégio de anunciar a palavra de salvação. E é por isso que o propósito maior da igreja, a razão de ser da igreja, a razão porque eu e você estamos aqui, não fomos levados para a glória ainda. A razão é essa, anunciar Jesus, proclamar Jesus, dizer para a pessoa, Jesus Cristo é o único. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Ele é o único que pode mudar a sua história. Ele fez isso em mim. Eu sei de onde eu vim. Eu sei como era a minha vida sem Cristo. Eu sei a angústia em que eu vivia. Eu sei os dilemas que eu enfrentava. O vazio de cada noite e de cada manhã quando eu acordava.
E eu sei que como eu vivi esse vazio sem Cristo, você, sem Jesus, vive o mesmo vazio. Você vive esses mesmos dilemas, essa mesma angústia. O acordar de manhã é um peso, é um cansaço, é desespero. Existe um vazio infinito no coração humano que somente o infinito, Deus, pode preencher. Nada mais pode preencher. O dinheiro não pode preencher. A posição social não pode preencher. O casamento não vai preencher. Não pense você que se casar tudo vai melhorar. Não vai. O único que pode preencher a sua vida, a minha vida e a vida de qualquer pessoa é Jesus de Nazaré. Só Ele pode. E como Ele faz isso? Ele é Deus, Ele opera, Ele faz milagres, fomos criados para Ele, e só vamos encontrar descanso e repouso quando descansarmos e repousarmos nele. Eu me lembro o dia em que Ele me alcançou. Era madrugada, 15 de agosto. Eu estava desesperado. Fazia mais ou menos 10 dias que eu lutava, dizendo: Deus, tem misericórdia, me muda. E por 5 anos aproximadamente eu vivia esse vazio, eu vivia esse desespero dentro de mim, na alma. E ali, por 10 dias, esse era o meu clamor: Deus, me ajuda. E naquela madrugada do dia 15 de agosto, Ele me alcançou. Algo aconteceu comigo. E apesar de ser 3 horas da manhã, eu comecei a gritar no quarto onde eu estava, dizendo: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Eu não estava importando se era 3 horas da manhã. Deus havia mudado a minha vida, o meu coração, aquele peso que eu carregava, Ele havia tirado. Eu me lembro, às 3 horas da tarde eu liguei para casa, para a mamãe. Eu estava em outro país. Eu liguei e disse: mãe, aconteceu algo comigo. Parece que eu estou andando nas nuvens, mas eu estou tão leve. E a mamãe do outro lado só dava: oh, filho, glória a Deus, glória a Deus. A mamãe orava por mim, papai orava por mim. Eu sei o que o Senhor fez. E há 5 anos eu não tinha paz, eu vivia desesperado, um vazio. Eu havia tentado preencher esse vazio com tudo. Com tudo. Mas de repente, num ato de Deus, meu coração foi alcançado. E depois de 5 anos, pela primeira vez eu experimentava paz. E eu me lembro, nas semanas depois que eu havia vindo para o Senhor, as lutas vieram também. E eu me lembro, toda vez que as lutas vinham, os colegas chamavam, os amigos ligavam para casa. Às vezes uma moça ligava para sair, e eu me lembro, eu ficava com vontade de ir. Mas eu me ajoelhava na beirada da minha cama e dizia: Deus, tem tempo que eu não sinto essa paz. O Senhor me deu uma paz tão grande, eu não quero perder essa paz. Me ajuda a não perder essa paz. Me ajuda a ficar aqui, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não quero sair daqui, me ajuda. Eu sei que o Senhor fez, não me deixa sair daqui, me ajuda, eu quero ficar. E eu ficava ali até que aquela opressão fosse embora. Eu continuasse a experimentar aquela paz doce enchendo o meu coração. E desde então, faz anos, 15 anos, desde que eu voltei para o Senhor, que essa paz nunca mais saiu. Não quer dizer que as lutas não vêm, elas vêm, mas eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei como Ele mudou a minha vida, e eu sei que Ele não tem filhos prediletos, pessoas prediletas. O mesmo que Ele fez em mim, Ele pode fazer em cada um aqui. Ele foi tão maravilhoso, me deu muito mais do que eu sequer podia imaginar. Ele me deu uma esposa tão doce. Eu
Eu tenho um tio meu, irmão da mamãe, que diz assim: você é privilegiado, você pode falar com ela assim, canta para eu dormir, canta para eu acordar, uma voz de rouxinol. Mas muito mais do que isso, ela tem um coração que ama Jesus, ama o Senhor, filhos, família, paz. Deus é tão bom. E Ele não somente pode, mas Ele deseja fazer isso na sua vida também. Queria que ficássemos de pé no nosso lugar. Fique de pé, por favor. Todos, vamos nos colocar em pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. E que você pensasse em você. Como você está? Queria também chamar os diáconos já para virem e se posicionarem. Os pastores já, por favor, possam distribuir os elementos da ceia aos diáconos. Como você se encontra? Talvez você esteja como eu estive há mais de 15 anos atrás, sem paz, vivendo um peso, uma angústia na sua vida, um desespero. Talvez você está assim. Olha, eu tentei de tudo também. Eu tentei de tudo, querendo que esse vazio fosse preenchido, que o peso fosse arrancado, que minha vida fosse mudada. Mas o único que mudou a minha vida e tirou o peso que eu carregava foi Jesus de Nazaré. Ele fez ali naquela noite, quando eu disse: Senhor, eu quero, e eu me rendi a Ele naquela madrugada, dizendo: o Senhor me ama. Ali o peso foi arrancado de mim. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e o mesmo para sempre. Ele quer e Ele pode mudar a sua vida hoje, agora. Ele é Deus, e por isso Ele pode. Mas é necessário que você dê um passo, tome uma decisão, como eu tomei há 15 anos atrás. É necessário que você diga e reconheça: Senhor, eu preciso de Ti. Eu te entrego o meu coração, Senhor. Eu estou cansado de lutar, estou cansado. Faz 5 anos, faz 2 anos, 1 ano, 10 anos, estou cansado. Me ajuda, me dá sentido. Somente assim. Eu quero poder orar por você nessa manhã. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou você que deseja voltar para os caminhos do Senhor, eu quero poder orar por você, junto com você, essa oração de entrega a Jesus, de volta a Jesus. Por isso, aí onde você está, aí no seu lugar, você que deseja entregar a sua vida a Jesus, você que deseja voltar-se para Jesus, aí onde você está, levante bem alto uma de suas mãos, levante bem alto, quero ver, Jesus abençoe ele, levante bem alto dizendo: eu quero, eu preciso de Jesus. Jesus abençoe, levante bem alto: Jesus abençoe, Jesus abençoe, quero ver a sua mão. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, levante bem alto, sem constrangimento: Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. Aqui na primeira galeria, levante bem alto a sua mão, deixa eu ver, eu quero orar por você. Jesus te abençoe, 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 o Senhor te abençoe. Lá na última galeria, você que entrega a sua vida a Jesus, levante bem alto: Jesus abençoe, Senhor Jesus te abençoe. É tempo, o Senhor pode, Ele quer entrar no seu coração. Jesus te abençoe. Agora, sem constrangimento algum, você que levantou a sua mão, sem constrangimento algum, pegue as coisas no banco, as suas coisas, e desça, e venha até o altar do Senhor. Venha, pode descer, pode vir, sai do seu lugar, os corredores estão abertos para você. Sai do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui à frente no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pode vir. Sim, pode vir, pode vir. E os diáconos podem começar já a distribuição dos elementos da ceia. Já podem começar, enquanto as pessoas estão chegando. Pode vir. Pode vir no nome de Jesus.
no nome de Jesus. Jesus abençoe. Venha, venha. Venha, venha. E você que está em casa, você deseja entregar a sua vida a Jesus? Faça essa oração agora mesmo, aí onde você está. Queremos, se você desejar, ter a oportunidade de orar com você. Ligue para esse número que aparece agora no seu televisor, para podermos fazer essa oração por você, no nome de Jesus. Sim, pode vir. À medida que você for recebendo os elementos da ceia, se assente, por favor. Sim, venha. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: o Senhor é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha.
o Senhor que nos amou, como cantamos, e que porque nos amou, se entregou por nós. Vamos ficar todos de pé, inclusive os que estão aqui à frente, por favor, podem se levantar. É porque Ele nos amou. E quando celebramos a ceia, nós somos convidados a nos lembrar de que Ele nos amou. Porque Ele nos amou, Ele mudou a nossa história. Porque Ele nos amou, Ele se entregou, Ele foi moído. Moído como moemos o pão. Moído por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Diz a palavra de Deus que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras de Jesus que somos salvos, somos sarados, somos curados. E quando celebramos a ceia, nós somos chamados a nos lembrar de que Ele nos amou, de que Ele se entregou, que Ele foi moído por nós, pelas nossas transgressões. Ele nos amou. Essa é a mensagem do Evangelho. O Senhor nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou. Obrigado por esse amor, ó Deus. Te agradecemos por Jesus que se entregou por nós. E por podermos lembrar da morte e da ressurreição de Jesus em nosso favor. E nos lembrar nesse momento, comendo pão e bebendo cálice. E jamais nos esqueçamos disso, ó Deus, de que o Senhor nos amou e nos ama e nos amará sempre. E que sempre ao tomarmos o pão e bebermos o cálice, que sempre venhamos a nos lembrar de que o pão e o cálice nos apontam para o amor do Senhor que nos amou e se entregou por nós e ressuscitou por nós, porque nos amou. Te bendizemos, ó Pai, te bendizemos, Jesus, ó Espírito Santo, te bendizemos. Juntos comamos o pão e bebamos o cálice. Levante o seu cálice vazio, porque Ele nos amou. Ele se entregou completamente por nós, inteiramente por nós. Derramou cada gota do seu sangue na cruz, para que soubéssemos que Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Me amas. Sim, obrigado, Senhor. O seu amor. Um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Vamos adorar ao Senhor cantando essa canção do amor dele por nós.
suas mãos para as pessoas aqui na frente. Pai, essas pessoas vieram aqui à frente dizendo sim ao amor do Senhor. E é por isso que estendemos as nossas mãos como igreja do Senhor sobre essas pessoas. Que de sobre elas seja quebrada toda a cadeia, que as amarras sejam desfeitas pelo poder que há no nome de Jesus. Essas pessoas sejam colocadas na liberdade do Filho de Deus. Que o Teu Santo Espírito venha sobre elas, ó Deus. E que hoje mesmo, que entregam a vida ao Senhor, hoje mesmo saiam daqui proclamando as grandezas do Senhor. Abençoa-as, ó Deus. Abençoa a casa dessas pessoas. Abençoa a família delas. Abençoa o trabalho delas. Abençoa o caminho delas, por onde elas passarem. Que elas saiam proclamando: o Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor me ama. Oramos por essas pessoas, ó Deus. E que a bênção do Senhor esteja sobre elas, para que elas vivam essa nova história, um novo tempo. É assim que oramos por essas pessoas, ó Deus. É assim que as abençoamos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Você que veio à frente, dê um passo assim, mais um passo à frente, por favor, todos. Queria trazer para vocês algumas palavras. A primeira delas é que o Senhor Jesus recebe você para nunca mais deixar você embora. Ele disse: aqueles que o Pai me deu, esses vêm a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A segunda coisa é que precisamos conhecer o Senhor, por isso precisamos ler a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compre uma. Se você já tem e não lê, comece a ler. A palavra de Deus é vida para nós, é vida. E a terceira coisa que eu quero dizer para você é que sozinhos nós realmente não conseguimos vencer. Sozinhos a caminhada é difícil, muito difícil. Nós precisamos de gente do nosso lado, pessoas para orarem conosco, pessoas para falarem da palavra de Deus conosco, pessoas para nos ajudarem quando nós nos sentimos fracos. Precisamos. Mesmo o Senhor Jesus, quando Ele veio ao mundo, foi iniciar o ministério, Ele chamou 12 para estarem com Ele. Ele não ficou sozinho. Nós precisamos. E é por isso que quando somos salvos, o Senhor muda a nossa vida. O Senhor nos coloca na igreja, no meio de irmãos e irmãs, para termos gente para orar pela gente, para nos ajudar na caminhada. Porque tem dias que ficamos desanimados mesmo. Tem dias que, puxa, parecem dias tão difíceis. E hoje, nesse início de tarde, você já vai conhecer algumas dessas pessoas que vão orar com você, para ajudar você nessa caminhada. Eu vou contar até 3. E no 3 eu vou pedir a você que se vire para conhecer algumas dessas pessoas, que vão orar com você, vão abençoar você, vão falar de Jesus para você o tempo todo. Deixa eu apresentar para você essas pessoas. No 3 você se vire, hein? Vamos contar juntos? 1, 2, 3. Vire, por favor. Conheça essas pessoas. Seja bem-vindo. Bem-vindo no nome de Jesus. No nome de Jesus. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo. Aleluia! Por favor.